Vamos nos ligar ao Pai, nos tornando uno a Ele e dizendo para Ele, Pai de bondade, muito obrigada por tudo que temos, tudo que somos, e permita, Pai, que possamos crescer ainda mais para poder nos tornar melhores e auxiliar cada vez mais e melhor o nosso próximo. Abençoa cada um de nós aqui reunidos e estende as tuas bênçãos por nossos lares. Permita que o grupo de trabalhadores da espiritualidade que auxiliam no nosso grupo estejam sempre nos inspirando, nos intuindo, e em especial o nosso coordenador. Obrigada, Pai, que a tua paz e a tua luz, Mestre Jesus, se faça sempre no nosso coração e no nosso caminho. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Marilene, obrigado pela prece. Vou pedir então para o senhor Edgar fazer para nós a leitura do Evangelho. E ouviremos o senhor Edgar, então. Com o comentário da nossa equipe aí, dos universitários aí. Não podeis servir a Deus e a Mamon, capítulo 16, né? Item 1, 2 e 3. Salvação dos ricos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará um e amará o outro. Ou se prenderá um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Lucas 16, 13. Então aproximou-se dele o mancebo e disse: Bom mestre, que bem eu devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamais de bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Perguntou o mancebo. Disse Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou: Tenho guardado todos esses mandamentos, desde que cheguei à mocidade. Que é que me falta ainda? Disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, volta e segue-me. Ouvindo essas palavras de Jesus, o moço foi saindo devagarinho, foi embora, porque ele tinha muitos bens. Jesus disse aos seus discípulos: Digo-vos em verdade, que é bem mais difícil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha que o rico entre no reino dos céus. Mateus, capítulo 19, 26, 24, Lucas 18, 25, Marcos 10, 17, 25. Preservados da avareza. Então, no meio da... Desculpa, gente, estou bem difícil meus óculos hoje, está difícil. Deixa eu buscar o outro evangelho para ti, amor. Por que não pegou aqui? No meio da turma, o homem lhe disse: Mestre, disse para meu irmão que divida comigo sua herança e nos tocou. Jesus disse a ele assim: Homens, quem me dignou vos julgar ou para fazer de partilha de vossos bens? E acrescentou: Tende o cuidado de preservar-vos da avareza, porque, porquanto, seja ela qual for a abundância em que o homem encontre, sua vida não depende dos seus bens
do bem que possua. Disse em seguida essa parábola. Havia um homem rico, Jesus falando, né? Havia um homem rico cujas terras tinham produzido. Obrigado, Maria. Disse-lhe em seguida essa parábola. Havia um homem rico cujas terras tinham produzido extraordinariamente, porque se entretinha a pensar consigo mesmo assim: que hei de fazer, pois eu não tenho lugar para colocar toda a minha produção, minhas colheitas. Aqui está, disse ele, o que eu farei? Demolirei todos os meus celeiros, construirei celeiros novos e maiores, de toda a minha produção e colheita terão seus guardados meus bens. E direi à minha alma querida, tens tudo, reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come e regala-te. Mas Deus, no mesmo tempo, disse ao homem: que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a tua alma. Para quem servirá os bens que acumulaste? E o que acontece àquele que acumula os seus tesouros para si, próprio e que não é rico para Deus. Lucas 12, 13 e 21. Vou pegar a má leitura aqui, mas é um pouquinho de dificuldade a gente conseguiu. Não sei se vocês entenderam bem, minha voz está baixinha, né? Não, tá tranquilo, seu Edgar, deu para ouvir bem. Pois é, gente, a gente se apega tanto aos nossos bens terrenos, né? Se apega tanto aos nossos bens terrenos. Tinha uma vez um rapaz chegou para mim e disse: Edgar, vocês espíritas não gostam de dinheiro? Se você não gosta de dinheiro, deposita na minha conta que eu gosto de dinheiro. Nós gostamos de dinheiro, sim, claro que a gente gosta, sim. Só que a gente não deve fazer com que o dinheiro suba na nossa cabeça, que ele seja prioridade para nossas vidas. Nós precisamos dela, precisamos do dinheiro, precisamos para ter um conforto para nós, para nossos familiares, né? E também para auxiliar aquelas pessoas que não têm como nós temos, né? Auxiliar essas pessoas. Seria a nossa finalidade para colocar em prática a nossa riqueza, né? E as pessoas ficam pensando assim, os espíritas não gostam de dinheiro. Eu gosto sim, a gente gosta sim. Se tivesse mais, eu gostaria mais ainda. Mas não para que suba na minha cabeça, mas para auxiliar muitas pessoas, como diz a Marilene, né? Eu, quando tinha dificuldade na minha mocidade, trabalhava bastante, trabalhava até de faxineira. Um dia, assim, se Deus quiser, eu vou ter para mim e para dar também. O que ela tem hoje, graças a Deus, esse desprendimento que ela tem, que eu admiro muito a Marilene nesse sentido. Ela trabalha para ela, para a família dela e também para as pessoas que estão ao redor dela, ajudando as pessoas indistintamente, né? Isso é muito bom. Tem várias histórias desse desprendimento de bens terrenos, né, gente? Tem pessoas que dizem assim, que o Evangelho é contraditório à nossa vida. Por quê? Jesus dizia que se desprender dos bens terrenos. Jesus falava por parábolas, assim, a maneira que naquela época tinha que falar assim, porque as pessoas não tinham o entendimento que nós temos hoje, né? Pois é, se a pessoa tivesse pegar e jogar de mão cheia, jogar toda a fortuna fora para se desprender dos bens terrenos, vai dar um problema para a sociedade, né? A sociedade vai ter que acolher ele mais tarde. Então, ele tem que saber ter inteligência para administrar. E no próprio Evangelho diz assim, quando uma fortuna cai em nossas mãos, devemos fazer uma prece a Deus, dizer assim, Pai, dá-me força e sabedoria para que eu possa administrar da melhor maneira essa riqueza que tu colocaste em minhas mãos. Tem uma história do momento espírita que a gente leu uma vez. Um cidadão que ele trabalhava muito para dar o sustento para a família, para dar o conforto necessário para a família. O maior prazer da vida dele era chegar no final de cada ano e colocar mais uma linha no sua declaração de imposto de renda, assim, mais uma casa, mais um barco, mais um iate, mais um apartamento, mais um avião, mais isso, mais aquilo, né?
Esse era o prazer que ele tinha. Então, o título da história é assim, o último dia, né? Ninguém sabe do último dia das nossas vidas, né? O que aconteceu com ele? Aquele dia ele saiu de casa, dormiu até mais tarde, estava cansado de trabalhar, dormiu até mais tarde, levantou, não tomou café direito, saiu correndo, não deu um beijo na esposa que ele estava acostumado a dar, na sua filhinha, não deu um beijo na sua filhinha que estava esperando pelo beijo dele, saiu correndo, descendo, não quis pegar o elevador, desceu as escadas correndo, e passou pelo rapaz que cuidava na portaria, não disse nem bom dia para o cara, ele passou direto, pegou o carro, saiu a toda velocidade, chegou na sua firma, pegou, não deu bom dia para os funcionários, para ninguém, sentou na mesa dele e começou a olhar os papéis que ele tinha para passar, resolver os problemas dele, pediu um lanche para a funcionária trazer para ele, e não sabia nem o que estava comendo, assim, de tanta pressa que ele estava turbulado com os problemas dele. Nesse momento ele tinha uma reunião para fazer, tinha uma reunião com os outros empresários, ele saiu correndo, botou a casaca correndo, e foi para o estacionamento, pegou o carro dele, quando ele entrou no carro sentiu uma dor no peito. O que ele ficou pensando, disse, meu Deus, isso aí eu tinha que ir no médico mesmo, né, resolver um problema no médico, aí deixa para outra hora eu vou lá. Ele quis ligar o carro, deu outra dor no peito muito forte, e ficou pensando assim, puxa vida, hoje a minha filha pediu para mim visitar meu neto e não fui lá, né? Por que não fui lá? Aí começou a doer muito o peito, doeu o peito, começou a sumir as pilastras do prédio, começou a sumir o carro dele, começou a sumir os carros que estavam ao redor, e foi escurecendo, a visão dele foi escurecendo, 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 e passou aquele filme na cabeça dele, né? Por que tudo isso, né? Por que eu não dei um beijo na minha esposa quando saí de casa hoje? Por que eu não dei bom dia para o rapaz que está na portaria? Por que eu não dei bom dia para os meus funcionários hoje? Por que isso, por quê? E ele desencarnou. Desencarnou todo o dinheiro que ele guardou, acumulou, prédios e tudo que ele tinha. Para quem ficou isso aí tudo? Então a gente fica pensando, né? A gente precisa de conforto, precisa mesmo, né? Precisa ter o conforto material que a gente precisa trabalhar, quanto mais eu trabalhar inteligentemente para possuir mais, para dar conforto para minha família, para mim, para as pessoas que precisam de mim, isso é muito louvável. Mas não que seja para subir a nossa cabeça e não que seja prioridade das nossas vidas isso aí. Tem tantas histórias que a gente ouviu falar sobre isso aí, né? O Daniel viveu num Dias da Cruz, nós tínhamos o seu Ernesto Formigueri, que era o dono do caminho, do prédio do Dias da Cruz, era um senhor que tinha grandes posses, né? Mas era um cara totalmente desprendido dos bens materiais. Ele não jogava fora o dinheiro, mas ele administrava da melhor maneira possível, dividia com quem ele podia, vinham pessoas com problemas financeiros, pessoas que não tinham uma casa para morar, ele ajudava a dar para aquela casa, sempre estava ajudando. Então, esse desprendimento que as pessoas não entendem muitas vezes, as parábolas que Jesus falava, né? Desprendimento dos bens terrenos. Tem história do mal rico, tem várias histórias no Evangelho, né? Preservar da avareza. Nós precisamos do dinheiro material, com certeza que precisamos, mas que esse dinheiro não seja prioridade para as nossas vidas, não. Vamos cuidar um pouquinho do nosso espírito, né? E tudo que nós temos hoje é tudo por empréstimo, até o nosso próprio corpo é um empréstimo que nós temos de Deus, né? Tudo isso aí que a gente tem é tudo emprestado para nós, nossos filhos, né? Não são filhos nossos, antes de ser nossos filhos, são filhos de Deus, são nossos irmãos perante Deus, né? Vocês mulheres dizem assim, nosso marido, né? Meu marido, né? Nosso marido, marido que foi de várias encarnações. Então, nada é meu, nada me pertence, é tudo empréstimo de Deus. Então vamos cuidar um pouquinho mais da nossa parte espiritual, vamos trabalhar para nosso conforto material, mas cuidar muito do nosso lado espiritual, para que nós não sejamos esse mal rico, né? Se agarrar nessa avareza que nem diz o Mestre Jesus, como ele falava aqui no Evangelho, né? E é mais fácil entrar um camelo por um buraco de uma agulha que um rico no reino dos céus. Claro que era figurativo, né? Naquela época, o fio do pelo do camelo era ele falava sobre o camelo, era o fio que eles teciam para fazer as linhas, né, para a costura, né? E tudo isso aí são figuras que muitas pessoas que não entendem levam um ponto de faca, ponto muito radicais, né? Como que Jesus ia falar uma coisa dessas, né?
Mas Jesus falava por parábola porque aquelas pessoas daquela época não tinham condições que nós temos hoje, entendimento que a gente tem. E graças a Deus a gente está estudando para isso, entendendo isso, para ser um pouquinho mais felizes, né, para não sofrer tanto assim, né? Eu agradeço, gente, eu agradeço, mas hoje não estou muito legal para expor muita coisa. Deus abençoe vocês. Deixar vocês comentarem um pouquinho mais. A Marilene também quer comentar um pouquinho. Deixa para vocês comentarem, que eu gosto muito de ver o comentário de vocês. Obrigado, Sr. Edgar. Obrigado pela leitura, obrigado pela explanação. Antes de prosseguirmos, daí, então, boa noite, sejam bem-vindos, Eliane e William, sejam bem-vindos. E é interessante essa parábola, né? Foi comprovado que a gente sabe que a minoria da população detém a grande maioria da riqueza do mundo, né? Mas se essa riqueza fosse dividida igualmente por toda a população mundial, todos se tornariam pobres. E aí, então, nós não teríamos a experiência da riqueza e da pobreza, nós temos que passar por essas experiências, né? Agora, a gente vê o mal rico fazendo mau uso do dinheiro. É um problema dele, né? Ele pediu essa prova da riqueza para quê? Para dar condições para aqueles que vão estar sob a sua guarda, vamos dizer assim, pagando salários justos. O rico não veio para distribuir o dinheiro, porque, como o senhor Edgar falou antes, se ele distribuísse o dinheiro e se tornasse pobre, ele também ia ter que ser amparado, não é? Então, ele veio para dar as condições para que nós, como seus trabalhadores, seus funcionários, enfim, recebêssemos o nosso pagamento com dignidade também. Agora, se ele não nos paga um salário digno, o problema é dele, não é o nosso. Agora, nós, por recebermos um salário que julgamos inferior àquilo que nós estamos doando em troca, e fazemos um mau trabalho, aí o problema é nosso. Porque se nós estamos ali, nos sujeitamos a receber aquele salário, devemos, em troca, dar um bom trabalho, um bom retorno. Não importa se o que aquela pessoa está pagando não é o salário que seria o justo. Porque o salário, se não é justo, é um problema dele, não meu. Não é? Então, é interessante esse jovem mancebo que conta a parábola. Esse jovem, daí ele não se desfez dos bens, ele seguiu a vida dele, porque ele não conseguiu se desfazer dos bens materiais. Esse jovem mancebo, ele reencarnou lá em 1546, ou melhor, ele veio reencarnado para o Brasil em 1546, 46 anos depois do descobrimento do Brasil. E o nome desse jovem mancebo aqui da parábola, o nome dele é Fernando de Olivídio Miramês. E hoje nós temos o nome como o nosso mentor espiritual do nosso grupo. Ele era um nobre espanhol, ele não era português, ele era um nobre espanhol que veio para o Brasil a mando da coroa espanhola para ficar, vamos dizer assim, de olho nos portugueses aqui, ver o que estava acontecendo, as riquezas que tinha, enfim, porque ele era muito amigo do rei da época. E ele chegando aqui, já uma alma, não fala de outras encarnações, mas com certeza nesses 1500 anos ele teve outras encarnações. Então já chegou uma alma mais purificada aqui no Brasil. E se envolveu, então, na época com os nativos, com os índios, com o pobre, com o negro. E veio trazer, então, o conforto moral e espiritual para esses habitantes daqui. E ele se identificou tanto com esse povo mais pobre, mais necessitado do Brasil, que ele enviou uma carta para um amigo em quem ele confiava na Espanha e mandou distribuir todos os bens dele, que não eram poucos. E ele distribuiu todos os bens. Então, vejam, a bondade, o que eu quero dizer com isso? A bondade de Deus, que ele nos dá muitas outras oportunidades, não é? Então, ele foi convidado por Jesus lá, há 1500 anos atrás. E ele, nessa oportunidade, ele recusou.
Então, veja quantas encarnações em 1500 anos ele teve. Não cita que tipo de encarnações, mas com certeza teve encarnações na pobreza, na miséria, enfim, né? Porque a gente reencarna, hora com posses, hora sem posses. E nesse segundo chamado, ele atendeu ao Cristo. Ele se desfez de todos os bens dele na Espanha e ficou morando aqui no Brasil. É uma história muito bonita. Se vocês procurarem na internet, no Google, tem a história do Fernando de Oliveira Miramês. Até logo que eu comecei em Miramês, a ler livros do Miramês, foi lá no Dias da Cruz, quando eu cuidava da livraria. Tinha alguns livros antigos. Ele tem a coleção Filosofia Espírita, são 20 livros. Inclusive tem o estudo do Livro dos Espíritos, feito por Miramês. E eu comecei ali a ler sobre mediunidade e outros temas, e eu me apaixonei pela leitura, pela leitura, pelos livros de Miramês. O médium que ele se utilizava para psicografia se chamava João Nunes Maia. Então, eram uns livros de muito fácil entendimento, de uma leitura bem simples, não com palavreados rebuscados. Por exemplo, assim, isso não é uma crítica, claro que não. Nós vamos ler Joana de Ângeles, você tem que ter um dicionário perto, porque tem muitas expressões, muitas palavras que você tem dificuldade em compreender, não é? Então tem que estar com o dicionário. Já Miramês, não. É um palavreado muito simples, muito direto, muito gostoso de ler. Eu lembro quando eu trabalhava na livraria e as pessoas chegavam, principalmente o leigo, né? Chegava para ver um livro espírita. Até isso, quando eu coordenei a livraria, daí eu pedi para nós mudarmos esse sistema. As pessoas tinham... a pessoa nunca leu nada sobre doutrina espírita, sobre espiritismo. As pessoas o que indicavam? O nosso lar. Não se indica o nosso lar para quem é leigo. Ele vai ver aquele livro como algo fantástico e que vai ter dificuldade em entender, inclusive de aceitar, de acreditar. Quando falar lá naquelas questões, um exemplo, o aerobus, né? Que ele levita, que ele flutua, que é um transporte aéreo que transporta as pessoas. Como alguém que nunca leu nada sobre doutrina espírita, de repente vai entender isso, né? Então, eu sempre indiquei, leiam Rita Simonetti, que é uma leitura muito boa, muito simples, de fácil entendimento. Também, depois de começar a ler Miramês, indicava o Miramês. Se você lê Miramês, quando ele fala de mediunidade, é de uma simplicidade e sempre direto, sem palavreados mais difíceis, mais rebuscados. Então, é de fácil entendimento. Nós tivemos um curso sobre mediunidade, quando a gente tinha aquela... o senhor acho que lembra, senhor Edgar, em Marau, quando foi aberto o primeiro grupo de estudo de Marau, foi eu que fui lá. O presidente da casa, na época, o Paulo, me convidou para dar início a esse estudo. Acho que foi em 2003, 2004, não lembro. E nós falamos sobre mediunidade. Foi até uma palestra sobre isso. Eu me utilizei muito do projeto Manuel Filomeno de Miranda, que é também muito bom da gente estudar, e também de Miramês, porque tem uma leitura fácil, de fácil entendimento. Então, voltando à nossa parábola, esse jovem mancebo na época de Jesus, então, era Miramês, que voltou em 1500 para refazer os passos dele quando lá convidado por Jesus, né? Que foi convidado a deixar os bens, a fortuna dele, e nessa oportunidade, então, ele não deixou. Mas 1500 anos depois, ele atendeu ao chamado do Cristo. Porque nós não entendemos, né, que o Cristo ele está entre nós. A gente tem uma ideia assim de que Cristo foi crucificado, morreu e desapareceu, não é? Não, ele não morreu. Ele simplesmente voltou
a ser o que ele era antes, o nosso governador espiritual do nosso planeta, né? E ele está aqui entre nós. Por que que Jesus ressuscitou entre os mortos e se fez visível, tangível na época por alguns, para Maria de Madalena, que foi a primeira que viu Jesus, depois alguns apóstolos, inclusive Tomé, que não acreditava, né? Que teve que tocar as chagas de Jesus, para ele dizer, para ele mostrar, para que a humanidade daquela a humanidade daquela época entendesse que ele não morreu, que ele estava vivo. Mas é interessante o homem, né? As religiões, o que dizem, quando ele prometeu um novo Consolador, ele disse, o que ele disse? Ele estaria entre nós para sempre. E os homens entendem que Jesus vai reencarnar e vai permanecer. Na verdade, Jesus sempre esteve entre nós, ele nunca saiu daqui. Ele está presente no nosso dia a dia, né? Ele é o nosso governador. E quando ele prometeu o Consolador, que iria permanecer entre nós para sempre, não seria alguém encarnado, mas uma doutrina, né? Para poder permanecer. E feliz de nós que estamos já adentrando, né, a esse entendimento, e como bem colocou o Sr. Edgar, por que que Jesus falou dessa forma naquela época? Porque nós que somos os mesmos que vivíamos naquela época, ainda não tínhamos condições de entender o que Jesus falasse. Imaginemos assim, se Jesus reencarnasse hoje no nosso meio, nós que nos julgamos sabedores de muitas coisas, muito inteligentes, Jesus falaria de coisas que nós não entenderíamos. Porque se nós analisarmos o nosso mundo, as classificações dos mundos são 5. Nós estamos saindo da segunda, né? Nós estamos nessa transição segunda para terceira categoria de mundo, de expiações e provas. Então vejam, mundos primitivos, expiações e provas, e regeneração, que é o que nós estamos lutando para não entrar. O que nós estamos vendo na nossa humanidade agora? É uma luta para não entrar em regeneração, não é? Porque se nós quiséssemos realmente elevar esse nosso mundo de expiações e provas para a regeneração, evitaríamos essas guerras, esses quantias de mortes violentas que a gente está vendo, né? E agora, nesses últimos dias, a gente estava comentando antes de começar o encontro, palestinos e judeus, eles não têm noção da questão de sermos irmãos em espírito, né? Somos todos irmãos em espírito. Mas se nós vamos, então, julgar apenas pelo corpo, a questão consanguínea, judeus e palestinos são irmãos também. Então vejam que a ignorância do homem faz com que irmãos lutem até a morte. Por que eu digo que são irmãos judeus e palestinos? Todos descendem de Abraão, não descendem? Se nós voltarmos às Escrituras, todos descendem de Abraão. Ismael é o pai das 12 tribos. Teve 12 filhos que fundaram as 12 tribos, que são os muçulmanos. Então, Ismael é o pai dos muçulmanos. Isaac, o segundo filho, que todos nós sabemos que Ismael é filho de Abraão com Agar, que era escrava egípcia de Abraão, não é? Então, Ismael foi filho dessa relação, porque Abraão e Sara estavam já idosos e não tinham filhos. Então, Sara permitiu que Abraão tivesse esse filho com a escrava Agar. Mas depois Sara engravidou. E aí, com ciúme, o que ela fez? Expulsou para o deserto Ismael e Agar. Não é? Então nasceu quem? Isaac, que era filho legítimo. O legítimo também era Ismael, não é? De Abraão. E aí o que o Espírito diz para Ismael e Agar? Retornem, né? E eles retornaram. E aí houve aquele conflito entre os dois, o ciúme de Ismael em relação a Isaac,
E ali começou o conflito que dura até hoje, que Ismael e Isaac já estão em outro plano. Ismael já é o nosso governador aqui do Brasil, nosso mentor espiritual do Brasil, já está num plano elevadíssimo. Se nós lermos aquele livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ali Jesus chama Ismael para ser o mentor do Brasil, não é? Eu não sei se todos já leram aquele livro. Então nós vamos ver aqui, Jesus chama Ismael e entrega a pátria do cruzeiro para ele coordenar, não é? Então, se Jesus já chama Ismael como um de seus prepostos junto dele, é porque Ismael já tem essa jornada que começou lá em 2000 anos antes de Cristo, não é? E que o Brasil, ao ser descoberto em 1500, mas já tinha um plano da espiritualidade de se tornar o coração do mundo. Esse hospital de almas que é o nosso Brasil, porque brasileiro mesmo são os nossos índios, né? Nós mesmos somos todos estrangeiros que agora estamos nos tornando brasileiros. As encarnações que nós vamos tendo aqui no Brasil vai nos tornando brasileiros. O nosso psiquismo vai se fixando aqui nessa pátria. E aí entra um detalhe que eu não lembro se foi Divaldo ou Raul, acho que foi Divaldo que falou. Por que principalmente nossos políticos, aqueles que têm o poder, procuram retirar tudo que podem de riqueza daqui e levar para paraísos fiscais fora daqui? Porque são as mentes ainda estrangeiras, colonizadoras, desses espíritos que reencarnaram aqui, que vêm aqui para explorar, da mesma forma que o colonizador explorava antes. Então nós precisamos de várias encarnações aqui no Brasil para nos sentirmos brasileiros. E então, trabalharmos pela pátria. Nós aprendendo a trabalhar pela nossa pátria, um dia nós vamos trabalhar pela pátria terrena. Porque não existem fronteiras. O homem é que criou as fronteiras, né? O homem é que segregou o próprio homem. Então vejam assim, o homem, quem foi o primeiro homem a povoar o nosso mundo? Foi na África, o negro. E, no entanto, o branco que veio através das reencarnações futuras, né? Principalmente com os exilados de Capela ali, ou que vieram, que são chamados as raças adâmicas, né? Que são os descendentes de Adão. Ali é que foi introduzida a raça branca, então, no planeta Terra. Mas o homem, esse orgulho que tem que ser combatido, né? O orgulho de ser isso, o orgulho de ser branco, o orgulho de ser isso, o orgulho de ser negro. Não existe orgulho. Nós somos todos filhos do mesmo Pai. E se nós voltarmos à pátria espiritual, o espírito não tem cor. Porque o homem é mais inteligente, porque a mulher é mais inteligente. Mas quando nós retornarmos à pátria espiritual, nós não teremos sexo. O espírito não tem sexo, é isso que nós aprendemos. Nós temos sexo encarnados. Porque nós temos que desenvolver a mente masculina, e um dia, aonde nós vamos desenvolver a mente masculina? Um corpo de homem. Nós temos que desenvolver a mente feminina. Aonde nós vamos desenvolver a mente feminina? Um corpo de mulher. Mas quando nós retornamos à pátria espiritual, isso acabou. Não temos mais o sexo, temos a mente. Então não existe... Às vezes eu acho interessante aquelas discussões estéreis que não têm sentido. O homem é mais inteligente. Não, a mulher é mais inteligente. Mas nós esquecemos que a cada encarnação nós viremos com um pouco mais de conhecimento intelectual. Se na encarnação passada, ou nas encarnações passadas, eu vim como mulher, hoje como homem, com certeza eu sou mais inteligente que a minha encarnação passada. Mas nas próximas, se eu voltar como mulher, eu vou ser mais inteligente do que agora como homem. Então é uma coisa muito sem sentido essas discussões. Mas sem sentido por quê? Porque nós não levamos em conta a questão espiritual. Quando nós entendermos essa questão espiritual, os preconceitos, os tabus, as guerras, todas acabarão. Porque daí não tem sentido
voltando novamente a judeus e palestinos. Além de serem irmãos em espírito, são irmãos consanguíneos, pois descendem do mesmo tronco de Abraão. Então vejam como nós, como disse o Divaldo, eu até postei no nosso grupo, esse último vídeo do Divaldo falando sobre palestinos israelenses, né? Como ainda predomina a nossa natureza animal. Nós julgamos tão inteligentes, tão conhecedores até mesmo das questões espirituais, e, no entanto, praticamos atos que os animais não praticam. O animal não fere outro animal. Se nós formos olhar os animais selvagens, eles só tiram a vida de outro animal quando é para se alimentar. Eles não vão lá torturar um animal. Eles não vão lá fazer esse animal sofrer dias até desencarnar ou até morrer, não é? Não, nós estamos piores que os animais. Ser humano torturando ser humano. Então, vejo que quando a gente ouve, lendo os livros de Joana de Ângeles, que ela diz que nós ainda rastejamos sobre a Terra. É um fato, né? Então, nós temos que deixar essas nossas questões materiais, essas picuinhas materiais, né? E nos dedicarmos mais ao espírito. Porque nós vamos ficar ligados aqui às questões materiais, inclusive ao corpo. Quando nós cultuamos o corpo em demasia, nós ficamos ligados a esse corpo. Não devemos confundir com o cuidado que nós devemos ter com o nosso corpo. Temos que ter todos os cuidados, sim. Mantê-lo limpo, asseado, de uma forma que nós nos olhemos no espelho e nos sintamos bem, sem aquele excesso de vaidade, naturalmente, mas temos que estar bem, porque o nosso corpo é a nossa casa. E eu não vou manter a minha casa saudável, higienizada, não é? É claro que sim. E aí eu volto na história daquele livro do Divaldo Franco, Depois da Vida, onde ele conta a história da Otília. A Otília trabalhou na Mansão do Caminho, foi diretora da Mansão do Caminho. Quando o Divaldo viajava, ela ficava de coordenadora da Mansão do Caminho. Aí entra a história que o Sr. Edgar estava contando, daquela pessoa que tinha muito dinheiro e que corria e acabou desencarnando. Com a Otília aconteceu a mesma coisa. A Otília participava de uma mesa mediúnica como apoiadora. Quem dá o apoio é o que faz a oração, não é, Sr. Edgar? Fica ali orando e auxiliando no ambiente, né? Só que a Otília, nesse momento, o corpo estava ali, mas ela ficava pensando nos afazeres domésticos dela. Era uma pessoa casada, tinha uma filha, excelente pessoa, mas nesse momento ela ficava pensando que ela tinha que ir no mercado, ela tinha que limpar a casa, ela tinha... Nesse momento, não, ela mesma conta nessa psicografia, através do Divaldo, em vez de ela estar fazendo a caridade nesse momento, que era a oração, fazer com que o ambiente se tornasse propício para a vinda desses espíritos para serem orientados, né? Ela, na verdade, estava sendo isolada pela espiritualidade, porque ela espiritualmente não estava ali. Então, quando ela desencarnou, ela conta que ela sentiu uma dor muito forte no peito. E ela se sentiu caindo no abismo. E ela não sabe contar quanto tempo ela ficou caindo. E ela sabe que, de repente, ela bateu no fundo de algo e ela se viu no escuro. Não sabia o que estava acontecendo, só sentindo muita dor no peito. E, de repente, ela foi levada para a sala da casa dela. E lá ela viu um caixão. Naquele tempo velavam as pessoas na sala, né? E ela viu aquele caixão e ela sentiu... Assim, de repente, assim, ela teve que podia ser ela. E ela foi olhar o caixão, era ela. E ela via as pessoas tristes, algumas chorando, a filha dela chorando. E ela, então, entrou em desespero. Quis voltar para o caixão, entrar no corpo novamente, mas não conseguiu, porque ela tinha desencarnado, né? Então, vejo que ela não sabe quanto tempo ficou, mas quando ela voltou,
ela já estava sendo velada, né? E ela conta que ficou 15 dias ligada ao corpo ainda. Então, isso são experiências. Ela trouxe essa experiência para alertar a filha. Ela conta no livro. E foi principalmente para alertar a filha dela, que provavelmente tinha uma vida muito materialista também. Tanto que os espíritos dizem, quando uma pessoa desencarna, normalmente a pessoa desencarnou, o que nós fazemos? Nós damos as roupas, os calçados, enfim, nos livramos daquilo que estava dentro de casa. Mas nós sabemos se essa pessoa tinha já um entendimento espiritual maior. Então, o que eles aconselham? Deixa essas coisas pelo menos uns 6 meses dentro de casa. Porque esses bens dessa pessoa que desencarnou estão impregnados com os fluidos dessa pessoa. E se nós mexermos nessas roupas, com certeza esse espírito, aonde ele estiver, ele vai sentir. Então, sempre é interessante deixar um período, até que esse espírito lá se recupere, se recomponha, passe a entender, não é? Porque muitas vezes nós não nos desligamos desses bens. Por isso a parábola, né, do rico. E muitas vezes somos ricos e nos apegamos aos bens. Muitas vezes somos pobres e também nos apegamos aos bens. Então é muito importante nós nos dedicarmos a essa questão, a essas questões espirituais enquanto temos tempo, né? Então, essa é a importância dessa parábola, vir nos alertar. Mas, pessoal, acho que eu vou passar a palavra também, que eu estou falando um pouquinho, o seu Edgar pediu desculpa para não falar demais, e eu que assumi aqui, não é? Kátia, o que tu tem para nos auxiliar? Eu estava pensando aqui que ter dinheiro não é pecado, né? E sem querer criticar ou julgar, mas já criticando e já julgando também, a gente vê que muitos têm muitos ricos, né? A diferença de uso que eles fazem do dinheiro, né? Então, alguns ricos usam, lógico, para si e também distribuem esse dinheiro, né? Como o Daniel falou, tem empresas e pagam muitos salários e auxiliam as pessoas a construir uma vida, a construir o sucesso profissional, o bem-estar das suas famílias, o estudo, né? Eu, por exemplo, trabalhei numa empresa que pagou 70% da minha faculdade, então, enfim, auxiliam as pessoas, né? Movimentam o progresso, auxiliam o progresso. E tem gente que usa tanto quanto, porém, mal, né? Quando o poder toma conta, a necessidade do poder, o orgulho, a arrogância, a prepotência, incorporam nessas pessoas e elas usam como, por exemplo, né, além de comportamental, né, sabe com quem está falando, eu vou fazer e pronto, se não fizer assim eu mato, enfim, ou eu prejudico, ou eu acabo com a tua vida. Ainda tem gente que faz coisas como, por exemplo, armamento, que a gente está vendo aí, né? Tudo isso vindo à tona, tudo isso movimentando aí o nosso mundo, que a gente sabe que é uma fase de separar o joio do trigo, mas muita maldade, muita crueldade, e tem gente rica por trás disso aí, bancando e alimentando e incitando isso em nome do poder, né? E às vezes eles até usam em nome de Deus, né? Então eu queria deixar essa diferença, né? Do que a gente pode fazer, até com o nosso pouco, né? Até com o nosso pouco. Como as pessoas aproveitam o dinheiro, né? O que não é pecado, o que deveriam, se propõem a vir, a terem dinheiro, a serem ricos, e porém usam
de formas variadas, né? Eu, sem querer aqui ser antiprogresso, mas eu critico muito esse negócio de o cara é uma das pessoas mais ricas do planeta e aí paga não sei quantos milhões de dólares para ir para a Lua, para mergulhar no mar e visitar não sei o quê. Eu disse, gente do céu, será que esse povo não olha para a África, não olha para a miséria, não olha para a fome, né? Às vezes constroem edificações imensas e grandiosas demais em nome de Deus, e o povo que está com fome, e o povo que está precisando de escola. Então eu penso muito isso, né? Como poderia ser aproveitado melhor. É uma visão minha, né? De repente essas pessoas fazendo isso também auxiliam muitas famílias, também auxiliam muitas pessoas, mas eu penso muito isso, como o ser humano usa o dinheiro e como poderia usar melhor, né? Era isso, gente. Obrigada. Seu Edgar, obrigada, querido. Suas palavras, se fosse uma palavra, ainda nos ensinaria muito, viu? Muito obrigada. Obrigado, Kátia. Realmente é isso, né, Kátia? Depende do bom uso que nós vamos dar para esse dinheiro ou não. Porque o dinheiro ele foi criado para beneficiar todos, né? Ele não foi feito para estar ou guardado no banco ou guardado no cofre. Ele foi feito para circular para que a humanidade se beneficie. Porque quando um rico produz empregos, a humanidade está se beneficiando. E é isso que nós, às vezes, não nos damos conta, não é? Tem um livro do Chico Xavier, se eu não me engano, é do Emmanuel, mas é do Chico de certeza, chamado Dinheiro. Quem puder, leia esse livro. Aí nós vamos entender a melhor a forma de se utilizar esse dinheiro. Exatamente esse é o título, Dinheiro. Como eu tenho a grande maioria dos livros do Chico, eu tenho em PDF no computador, né? Então eu tenho quase todos os livros dele, tanto impressos como no computador. Marilene, no fim eu tomei a palavra, que ia ser você a falar, o seu Edgar falou e ia passar para ti. Vou passar agora então para ti, Marilene. Consegui. Na verdade, eu fiz umas anotações com relação ao Evangelho, mas eu acho muito lindo os comentários que auxiliam tanto, o teu, o da Kátia. E à medida que a gente está lendo, eu vou já dizer o que sinto, o que penso. É tão maravilhoso que a gente vê assim o nosso grupo. A gente sabe que cada um no seu mundo, do seu jeito, está fazendo a sua parte. Eu sei que a gente se esforça, todos nós, né? Essa semana a gente viu a Jússi. Deus abençoe a Jússi, a Kátia, a Marilza, as meninas Maria, o Daniel, todos nós, queridos, a gente faz o que pode, né? Mas anotamos, então, alguma coisa sobre o Evangelho. A gente sabe que o mamon ali do Evangelho, o sentido da palavra é porque é o império das coisas materiais. E a gente, reiteradas vezes, na doutrina, a gente ouve dizer que Jesus nos via e nos vê até hoje, além das aparências. E no caso do moço, Jesus via que ele estava utilizando apenas em proveito próprio. E daí diz que ele chama atenção porque a verdadeira riqueza é a do espírito. E ainda notamos por que Jesus falou dessa forma. Ele não condena o dinheiro, de jeito nenhum. Reiteradas vezes a gente ouve, né?
O dinheiro não é ruim. Ruim é o destino que muitas vezes a gente dá do nosso dinheiro. Nos sobe a cabeça, assim, exercita o nosso orgulho, mas o dinheiro é muito bom. Sem dinheiro não dá para comprar alimento para dar para ninguém, não dá para comprar roupinha para dar para as pessoas, remédio, o que a gente faz, não é, queridos? Então, Jesus ensina o desapego. É isso que a gente tem ouvido. Claro que a gente tem os nossos apegos, a gente ainda faz parte deste mundo, né, queridos? Às vezes eu fico pensando, e vou comentar com os irmãos, facilmente eu, como a Edgar já disse, é verdade, no passado, nossa, eu passei fome, eu não tinha roupa, o pai dos meus filhos, que Deus o tenha, ele era muito mal de bebida, então a gente apanhava também, então eu sofri muito, 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 e eu sempre pensava, se Deus quiser um dia, eu vou ter para dar. E Deus foi muito bom comigo. Hoje eu tenho para dar. Claro que não é sozinha, né, queridos? Eu sempre tenho pessoinhas especial que me ajudam a doar. Mas, aqui então a gente vê sobre as lições do Evangelho que a prova maior não é a da pobreza, é a da riqueza. Por quê? Porque a pessoa que tem recurso sofre com maior intensidade e o apelo das tentações é muito maior. Se a gente não tem recursos e entende que não pode, está tudo bem. Mas se tem recursos, acham que compram, né? Muitas pessoas acham que compram tudo e até mesmo as pessoas. E o que mais que anotamos? A estrada da perfeição é longa e árdua. Tá aí, queridos irmãos. A gente se esforça bastante, não é? E de vez em quando ainda a gente tem umas recaídas e a gente vê que ainda deixa a desejar. A gente pensava que estava melhor, né? E para percorrê-la é necessário, inicialmente, a prática de pequenos gestos. Acredito que é isso que nós estamos fazendo, que nos permitirão o exercício de grandes virtudes. E ainda, a riqueza não é condenável em si mesmo. O emprego que lhe damos é que torna empecilho ou poderoso auxílio para o nosso progresso espiritual. Eu sempre penso que dos nossos apegos, ao menos falando por mim, acho que o maior apego que a gente tem é com os filhos, não é? Mas eu ia completar para os irmãos que dos meus apegos, eu tenho muito apego aos meus livros, agora estou tentando me desprender. Estou me esforçando. E claro, os meus amores, né, queridos, meus filhos, meu marido, a gente pensa quando partir, vai sentir muitas saudades. Mas vamos trabalhando, né, queridos? Vamos trabalhando tudo isso. Então, era isso que eu gostaria de comentar com os irmãos. E obrigada por estarmos juntos. Obrigado, Marilene. Muito bom. Agora, Marilene falando, eu fiquei lembrando aqui, esse nosso apego às coisas, aos filhos. Assista aquele filme Os Outros. Ali mostra muito o apego aos bens materiais e aos filhos. Não vou contar nada do filme aqui para que vocês assistam, quem não assistiu ainda. E agora, amor? Então, se puderem, assistam esse filme, ele é muito bom. Então, pessoal, eu estou olhando a Fátima, acho que a Fátima quer nos dizer algo, não é, Fátima? Oi, boa noite.
Eu estou aqui assim, emocionado de ouvir o senhor Edgar, né? É muito amor, né, gente? Não dá. Não tem competição, sabe, senhor Edgar? Com todo respeito, tá? É muito amor, meu Deus. Então tá, eu vou me reportar ao texto, né, do livro que a gente estudou, e eu tenho pouquinhas coisinhas aqui para comentar. Quando Jesus disse ao moço rico que lhe faltava, uma vez que ele seguia todos os mandamentos, vender tudo que possuía e dar tudo aos pobres, para depois segui-lo, ele não estabeleceu um princípio a ser seguido pelos possuidores de riqueza. Como previa a reação do jovem, ele aproveitou o momento para ensinar que o apego aos bens terrenos pode ser um obstáculo à elevação espiritual do homem, dificultando a sua evolução espiritual, impedindo-o de transcender-se. O moço, ao retirar-se triste, demonstrou que não estava ainda preparado para a missão da verdadeira caridade do amor ao próximo. E esta passagem da vida de Jesus constitui-se uma aplicação do fora da caridade e não há salvação. E depois, essas explicações, ela resume assim, ó, a lição, né, que foi lida pelo Edgar, nos convida: sejamos ricos em Jesus, fazendo bem onde, quando e como bem nos convoque, para que mais adiante a semeadura de amor e paz, conforto e pão, entendimento e paciência nos renda o que ambicionamos na lavoura evolutiva. A felicidade de sabermos cumprir o nosso dever de amar além do que somos amados, tal qual nos ama nosso mestre, modelo e guia Jesus. É isso aí. Obrigado, Fátima. Quando tu falou em amor, seu Edgar, é muito amor, eu lembrei da nossa mensagem. Depois, quando a gente lê a nossa mensagem, vai encaixar exatamente nisso que tu falou. Marilza, vou passar para ti a palavra, Marilza. Então, eu quero agradecer, inclusive, todo esse conhecimento do seu Edgar, Daniel, de todo esse comentário, né, da Kátia. E, enfim, agora está listo. Fátima, né, falou agora. E eu li ontem à noite estava lendo o que nós veremos hoje, e daí eu encontrei o seguinte: o Senhor não te identificará pelos tesouros que ajustaste, pelas bênçãos que retiveste, pelos anos que viveste no corpo físico. Reconhece-te-á pelo emprego dos teus dons, pelo valor de tuas realizações e pelas obras que deixaste em torno de teus próprios pés. E mais uma partezinha sobre Mamão, mas a dona Marilene já comentou, não tem porquê estar repetindo. E aí hoje me deparei com uma série de mansões dos nossos artistas brasileiros. Não costumo olhar muito, não, mas por curiosidade, assim, meu Deus, aí aquelas mansões de valores bilionários, né? E aí eu fiquei pensando no nosso texto, na parte que eu dei uma pesquisada, e aí, e esse dinheiro não poderia ir, uma grande parte, para a África, para nós, enquanto Brasil mesmo, quanta pobreza nós temos no Nordeste, em outras. A mansão da Xuxa, por exemplo, eu não guardo números, mas é um absurdo. Então, assim, é um dinheiro que poderia estar ajudando as pessoas. E é o que diz ali: o Senhor não te identificará pelos tesouros que ajustaste, mas sim pelo emprego dos seus dons, né? Onde você vai ajudar. E
É incrível, assim, eu não sei se a Jusce saiu agora, mas eu queria parabenizá-la. E o ano passado a gente fez isso, o que a Jusce fez, agora fez o freio. Mas é um sentimento tão gostoso, né? A gente poder ver aquelas crianças, tudo com os brinquedos, as próprias mães também, né? Então, eu acho que a gente tem que, cada dia, o que a gente puder, ir ajudando as pessoas, como a gente pode e onde, né? Também. Então, essa é a minha colaboração de hoje. Muito obrigada. Obrigado, Marilza. E comentando sobre a Jusce ela é luterana e já faz alguns anos que ela já falou que ela faz esse trabalho. Já faz alguns anos. Então, não é coisa de agora já. E eu faço a parte mais fácil, que é comentar em cima do comentário de vocês, né? Então, eu não tenho muito esforço, né? Além de comentar o comentário. Gorete, agora eu vou passar para ti a palavra, Gorete. Oi, boa noite. Eu acho que tem um pouco, mas o que agora, sim, particularmente para mim, me tocou muito foi o comentário da Marilene com relação ao desapego, né? Dos nossos queridos, como ela disse, daqueles que nós amamos, e das nossas coisinhas, né? Sejam livros, outras coisas, né? Que a gente tem um carinho, às vezes, especial. É difícil a gente fazer isso, né? Se desapegar. Mas eu vejo também que o desapego dos amores, na verdade, assim, ó, eu entendo como os nossos amores uma abundância na nossa vida. Eles é que fizeram parte da nossa história e fazem, né, e farão, porque muitos nós exercitamos com eles a paciência, a perseverança no bem, né? O desprendimento, a tolerância, e os que nos antecederam, que nos possibilitaram estarmos aqui fisicamente, também fizeram isso por nós, em muitos momentos, e ainda hoje fazem parte da nossa abundância, porque nos ensinaram a amar, e principalmente porque nos ensinaram a amar a Deus e a Jesus, né? Então, esse desapego, ele é, às vezes, doído, mas ele também ele é maravilhoso, né? Porque Deus é que nos colocou nesse caminho. Obrigada, Marilene, também, pelo seu comentário. Obrigado, Gorete. Sabe que o desapego tem um sujeito, ele é sul-africano, mas ele é naturalizado americano, faz muitos anos que ele mora lá. Acho que muitos já ouviram falar, ele já foi o homem mais rico do mundo, às vezes ele está em segundo lugar, terceiro lugar, às vezes é o primeiro, tem muito dinheiro. Tem uma coisa que ele fez que é um exemplo de desapego, mas ele continua tendo muito dinheiro. Ele tinha várias mansões, ele teve 2, 3 casamentos, alguns filhos e tal. Acredito que hoje ele viva sozinho. Mas ele deu um exemplo de desapego nesse sentido. Ele vendeu as várias mansões que ele tinha e hoje ele vive numa casa construída por ele mesmo, dessas casas pré-fabricadas, de 36 metros quadrados. E ele conta, nas entrevistas dele, que ele não vê sentido aqueles casarões de 20, 30 quartos, 200 banheiros e não sei o quê, não sei o quê. Ele dizendo assim, por que eu quero tudo isso? E ele mostra a casinha dele, daquelas, porque ele é famoso porque ele quer tornar Marte habitável. Então, em vez de ele usar esse dinheiro para a população aqui na Terra, porque ele tem a visão, ele deve ser essa coisa que o mundo vai acabar, né? Então, ele quer povoar, fazer cidades em Marte, porque a Terra vai acabar.
Então ele tem muito dinheiro, ele é dono da Starlink, essa rede de satélites que estão circundando a Terra, e é dono da SpaceX, que ele manda espaçonaves para o espaço, né? Então, mas eu falo nesse ponto, o desapego dele de vender todas as mansões que ele tinha e morar numa casa de 36 metros quadrados, porque ele mora sozinho, pertinho do trabalho dele, do escritório dele, porque daí ele vai a pé. Então, isso também é um exemplo já de desapego. Não importa o que a gente acha de errado nos outros pontos, mas esse ponto dele, se desapegar de tudo e viver numa casa de 36 metros quadrados. Aí eu pergunto, quantos de nós faríamos isso, né? E sair do nosso apartamentinho, da nossa casinha maior, e pegar aquela casinha de 36 metros quadrados. 36 metros quadrados é uma kitnet. Qual o sujeito que é considerado o homem mais rico do mundo? Às vezes ele é o segundo, às vezes é o terceiro. Então é um exemplo, né? E outra, ele produz milhares de empregos, né? Independente dessa questão de querer povoar Marte, isso é uma questão pessoal dele, está certo ou está errado, é ele que vai responder, mas o que eu falo é nesse sentido. É um exemplo para a gente, que a gente tem muito menos e às vezes não desapega dessa forma, né? Então esse é um bom exemplo. Então, pessoal, mais alguém gostaria de algum comentário, de complementar, de questionar? Eliane? Por favor, fique à vontade. Tá fechado teu microfone. Tá fechado teu microfone, Eliane. Estamos te ouvindo. Não estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo quando tu ligar o microfone. Agora eu te enganei, né? Não. Ainda está desligado. Continua desligado teu microfone. Eu acho que ele não quer cooperar contigo. Muito bem, ficamos para mais tarde. Se tu conseguir desligar ele, aí tu interrompe nós e você faz o teu questionamento ou a tua colocação. Então, mais alguém gostaria de fazer alguma colocação, algum questionamento? Muito bem. Então, eu vou colocar a nossa mensagenzinha aqui. Daniel, Oi. Só um pedacinho. Estava olhando se alguém está com problema de dor de dente hoje. Ai, que amor. Estamos ouvindo, seu Edgar. Alguém está com problema de dor de dente hoje? Não, aqui eu acho que ninguém está com dor de dente. Queria ver o sorriso de você, só isso. Obrigado. Mas... Tá bom, seu Edgar. E eu acreditei. Não é o amor? É, né? Não vou dizer que é um amor, que fica meio estranho, mas né, seu Edgar? Fica meio estranho dizer que o seu Edgar é um amor, mas tudo bem. Você pode dizer. Muito bem, eu vou colocar aqui a nossa mensagem hoje. Lembram do que eu falei sobre ela? Estão vendo a imagem? Estão vendo esse belo lago, essas flores, essas borboletas? Uma mensagem, uma imagem que nos traz paz, tranquilidade. Já pensei nessa imagem assim para esse mundo está tão conturbado, né? Imagina a gente sentado à beira desse lago, aquele barquinho, aqueles pedalinhos, né, para a gente passear. Então a nossa mensagem hoje, ela é dentro daquilo que eu te falei, né, Fátima, que você falou. Então vejam só. Alguém gostaria de ler a mensagem? Fátima, eu vou pedir para ti, Fátima, você que falou em amor. O amor não é cego. Vê sempre as pessoas queridas tais como
tais quais são e as conhece, na intimidade mais do que os outros. Exatamente por dedicar-lhes imenso carinho, recusa-se a registrar-lhes os possíveis defeitos, porquanto sabe amá-las mesmo assim. Verdade mesmo. Aí Bem isso. entrou aquilo que você disse, né? A pessoa, quando ama, ela não vê defeitos no outro, né? É Aí verdadeiro, né? as pessoas dizem assim, eu tenho medo de me decepcionar com a pessoa. Mas vai se decepcionar se você quiser colocar expectativas dentro daquilo que o ser humano não tem, não pode proporcionar ao outro, né? Então, quem ama, não fica esperando grandes coisas da pessoa amada, né? Espera o que ela tem para dar. Aí não vai se decepcionar nunca. E isso não é só em relação a relacionamento homem-mulher, mas relação de amizade. Quando você espera do teu amigo aquilo só que ele pode te dar, você nunca vai se decepcionar com o teu amigo. Aí, em relação aos filhos, né? Nós colocamos uma carga muito grande em cima dos nossos filhos de expectativas, né? E isso eu estou falando por mim. Eu, quando a minha filha começou a estudar, eu já ficava imaginando lá tal faculdade, essa faculdade, aquela faculdade. E, de repente, ela começou uma faculdade em que eu achei excelente, que era sobre a computação, que é o futuro de hoje, né? Mas, de repente, a minha filha começou, estudou um pouco e não quis mais, quis fazer psicologia. Aí eu fiquei assim, psicologia. Aí se formou em psicologia. Mas, depois que se formou, a minha filha conheceu a área da beleza, da maquiagem. Largou tudo para ser maquiadora e dar curso de maquiagem. Então, nós vamos colocando as nossas expectativas neles, mas não sabemos a expectativa deles quais são e às vezes não respeitamos isso, não é? Queremos que nossos filhos sejam isso, sejam aquilo, e colocamos uma carga psicológica em cima deles muito pesada. Quantos filhos, por exemplo, o pai é médico, tem uma clínica, meu filho tem que ser médico, né? E aí, de repente, o filho quer ser um artista, faz lá belas artes, faz artes, enfim, é uma decepção para o pai, né? Porque nós ficamos colocando essas expectativas em cima do outro. E muitas vezes, expectativas que não correspondem com as dele. Então, nós temos que respeitar isso. Por isso, o amor, ele não é cego, né? Ele vê as pessoas como são. Nós aprendermos isso, a respeitar isso no outro, a respeitar como essa pessoa é, nós não vamos nos decepcionar. Isso em relação a tudo, a colegas de trabalho. Eu queria que minha colega fosse assim, fosse assado. Não, ele é daquele jeito ali. Respeite o jeito dessa pessoa ser, não é? Porque quando a gente respeita, a gente também vai ser respeitado. Isso é muito importante. Então, é sempre a gente ver a pessoa como ela é, e não no que eu gostaria que ela fosse. E aí nós não vamos nos decepcionar com as pessoas. Nem com os amores, nem com os filhos, nem com os amigos, nem com os colegas, nem com os vizinhos. E cada um é como ele tem que ser, como ele é. E nós devemos aceitar isso, as coisas como são. E aí nós não vamos nos decepcionar. Muito bem, alguém gostaria de fazer um comentário sobre a nossa mensagem? Gorete, Marilene, seu Edgar. Todos tranquilos, prontos para a prova? E a gente sabe que desligando o celular, o computador, a prova já começa, né? E nem sempre começa depois de desligar, às vezes já começa antes, né? Nossos familiares, nossos amigos, aquela pessoa que a gente convive, as provas estão aí. Muito bem, então, pessoal. Essa mensagem eu tirei lá de um livro chamado Caminhos, do Chico Xavier, do Emmanuel. Gosto muito, acho que vocês já notaram que eu gosto muito das mensagens do Emmanuel. Ele traz umas mensagens de muita profundidade, umas de fácil entendimento. Você não precisa estar com o dicionário ali para entender palavras, enfim.
não é uma crítica a Joana de Anjos, né? Deixa eu deixar claro. Cada espírito tem a sua forma de manifestação, de falar, de escrever, enfim, não é? Muito bem, pessoal. Então, vamos continuar, então, no nosso estudo da doutrina espírita. Nós estamos vendo, então, o programa fundamental, módulo 1, introdução ao estudo do espiritismo, roteiro 4, pontos principais da doutrina espírita. Nós vimos a primeira parte, que foi a introdução do Livro dos Espíritos, né, no item 6, que trata dos pontos principais dos ensinos transmitidos pelos Espíritos. Nós vemos até aqui no encontro passado. Mas, como eu já disse algumas vezes, não vamos nos preocupar, por enquanto, em conteúdo do estudo da doutrina dos Espíritos. Vamos nos preocupar mais em entendermos o Evangelho. Porque nós precisamos primeiro nos evangelizar, para depois, então, estudarmos a doutrina. Por isso, eu estou dando mais ênfase ao estudo da doutrina espírita. E não tenhamos a preocupação de tempo quando nós estivermos debatendo sobre o Evangelho. Nós estamos começando o capítulo 16 do Evangelho, foi o primeiro item hoje, e o Evangelho são 28 capítulos. O capítulo 28º é sobre a prece. Então, sobre o estudo vai ser até o 27. Depois nós vamos ver, então, sobre a oração, sobre a prece, a importância, como fazer, alguns exemplos de prece. Então, esse é o capítulo final. Eu acredito que mais o ano que vem a gente consiga terminar o Evangelho. Aí, então, nós já estamos há 3 anos no Evangelho, né? Então, vejam que o estudo, ele não tem um prazo, não é a escola normal, regular, que você tem que cumprir um roteiro aquele ano. Nós temos que sair entendendo aquilo que nós estamos estudando. Essa é a diferença da doutrina espírita, do estudo da doutrina espírita. Claro que a Federação do Estado, a Federação Brasileira, pede para que o estudo da doutrina espírita tenha um prazo, né? Mas eu prefiro nós aqui estudando que não tenhamos prazo. Que a gente saia daqui entendendo e, dentro do possível, praticando aquilo que nós estamos aprendendo aqui, né? É como eu digo, não adianta nós lermos 10 questões do Livro dos Espíritos e não entendermos uma. Então é melhor estudar 1, 2 questões do Livro dos Espíritos e sairmos entendendo o que aquela questão quis nos dizer. Então é isso que eu acredito que estamos fazendo com o Evangelho. Nós ficamos em torno de 1 hora e 20 estudando, 1h10, 1h15 estudando o Evangelho, mas eu acredito que a gente consiga fixar no nosso psiquismo esse entendimento do Evangelho e que também consigamos colocar em prática. A importância maior é a colocação em prática. Mesmo que palidamente que a gente consiga colocar em prática esse estudo do Evangelho que nós estamos efetuando, né? Então, hoje, nós vamos então ver o que diz essa introdução do Livro dos Espíritos, né? Ela diz assim: ressalta então, primeiramente, que os próprios seres que se comunicam se designam a si mesmos pelo nome de espíritos, ou gênios, declarando alguns, pelo menos, terem pertencido aos homens que viveram na Terra. Então, são os próprios espíritos que se denominam espírito, né? Então, eles compõem o mundo espiritual, como nós constituímos o mundo corporal durante a vida terrena. Então, veja que aqui ele é bem claro. Nós constituímos o mundo corporal durante a vida terrena. Depois, quando retornamos, vamos fazer parte do quê? Do mundo espiritual, pois seremos espíritos, né? E aí, quando aquela questão de alma e espírito, né? Que Kardec nos esclarece. Primeiramente, de uma forma simplória, o que é alma, o que é espírito. Mas, mais adiante, quando nós tivermos um entendimento um pouquinho melhor, nós vamos entender o que é a alma com mais profundidade. Mas, por enquanto, basta nós sabermos que a alma é o espírito encarnado. E que o espírito, quando designamos como espírito, ele é o espírito fora da carne, já liberto da matéria.
Então, passa em seguida a resumir esses pontos principais lá na introdução do Livro dos Espíritos. Como disse José Herculano Pires, aquele escritor brasileiro, muitas pessoas que se dizem espíritas, sequer leram o Livro dos Espíritos. E é interessante que ele diz assim, sequer leram, ele não disse assim, estudaram. Né? Então, é importante nós estudarmos o Livro dos Espíritos. Continuando, então, quais são os pontos principais? Me desculpe, mas eu estou pensando, eu estou aqui vendo que eu acho que nós já passamos no encontro passado isso aqui, não foi? Foi, né? Então, bom, agora, de qualquer forma, vamos repassar. Nunca é demais. Então, quais são os pontos principais da doutrina dos espíritos? Deus. Acredito que todas as religiões, o ponto principal qual é? É Deus. E a doutrina dos espíritos não é diferente. É Deus. Uma vez uma pessoa me perguntou, ela é evangélica, me disse assim, e vocês espíritas se consideram cristãos? Interessante o questionamento dessa pessoa, né? Preconceituoso e demonstrando que não tem conceito, não tem conhecimento da doutrina espírita. Mas eu não culpo essa pessoa. Porque quantas coisas também eu não conheço e já tive preconceito, né? Isso é normal para nós seres humanos. Então, Deus, aí nós vamos ver os atributos de Deus. Quais são os atributos de Deus? Ele é eterno. Só que Deus é eterno diferente de nós. Nós também somos espíritos eternos. Porém, nós tivemos um princípio. E Deus não teve princípio e não tem fim. Nós não teremos fim, mas tivemos um princípio. Essa é a nossa diferença para Deus, não é? Imutável. Então, Deus não sofre mudanças desde a eternidade. Sempre é o mesmo, principalmente as suas leis. As leis de Deus nunca se modificaram nem no planeta Terra, nem em mundo nenhum. São sempre as mesmas. Quando, então, nós entendermos verdadeiramente a lei de Deus, a lei de justiça e de amor, nós vamos ver que ela é igual em todo o universo. Ela é imutável, imaterial, porque Deus não tem matéria. É um ser imaterial. E ele é único. Porque se tivesse outro, já existiria outro Deus. Não seria único. Tem outros deuses, que não é o caso dos deuses gregos, por exemplo. E depois os romanos assumiram esses deuses também, né? Só trocaram de nome. Então, por isso, Deus com a letra maiúscula, que é o nosso Pai, e os deuses com letra minúscula, que são os deuses terrenos, né, criados pelo homem. Onipotente, ele é único com essa potência. Soberanamente bom e justo, ou justo e bom. Essa questão aqui é que, para nós, ela é complexa porque nós não temos noção da bondade ainda e da justiça de Deus. Nós temos uma noção relativa à nossa evolução. Nós não temos noção do que é a bondade e a justiça de Deus ainda. Somente os espíritos superiores, aqueles que já convivem, que já conhecem, que estão mais perto de Deus, já entendem essa justiça. Mas nós vendo, eu já nem vou ir até Jesus, mas vamos a um Chico Xavier, uma Madre Teresa, uma Irmã Dulce, Gandhi, Confúcio, Buda. Nós vamos ver que eles já têm uma bondade, uma justiça além da nossa, não é? Então não precisamos ir até Deus, mas vamos nos guiar por esses espíritos que já vieram nos mostrar o caminho, né? Os próprios filósofos antigos, da antiga Grécia, né? Então, soberanamente justo e bom. Criou o universo que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Então, tudo que existe no universo é a criação de Deus. Os seres materiais, que constituem um mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, o mundo visível ou espírita. Isso é o mundo dos espíritos. Então, nós vamos ver logo a seguir que o mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente
e sobrevive a tudo. Bem, agora confirmou que nós já tínhamos visto. Quando eu coloco os 3 asteriscos, é até onde nós tínhamos ido. Mas, se nós vimos novamente, é porque foi necessário. Porque é como nós... É aquela história de quando nós lemos o Evangelho, né? E nós dizemos assim, ele está viciado. E nós abrimos sempre na mesma página. Não, é que nós precisamos daquela mensagem que está ali naquela página. Eu, quando faço o Evangelho, antes que eu via que abrir na mesma página, eu trocava. Não, ele está viciado, é por isso. Não, agora eu entendo. Ele não está viciado, é que eu preciso rever aquela mensagem. Eu preciso fixar aquele ensinamento que eu ainda não entendi. Então, se nós já passamos por isso agora, é porque foi necessário. Continuando daqui, então, o mundo corporal é secundário, poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. Então vejam que, se não existisse o mundo material, o mundo dos espíritos existiria tranquilamente. Porém, nós precisamos da carne para passar por algumas vicissitudes que no mundo espiritual nós não passaríamos. Então nós precisamos. Como, por exemplo, o frio, a dor, algo que fira o nosso corpo, não é? Porque se nós fôssemos somente espírito, não passaríamos por essas sensações, porque nós sabemos que o espírito não pode ser ferido, magoado, né? Magoado no sentido de ferimento. É claro que aqueles espíritos ainda muito materializados sentem dor, sentem frio, mas sentem porque eles viveram na Terra. Porque se o mundo espírita não tivesse, se o mundo material, corporal não tivesse existido, eles não saberiam o que seria a dor, o que seria o frio, a dor de uma queimadura, não é? A dor de um ferimento. É o mesmo que eu dizia assim, para alguém que nunca viu uma cadeira, me alcance uma cadeira, a pessoa não vai saber o que é, não é? Então isso seria o que o espírito não sentiria, porque ele nunca teve uma encarnação. Então há necessidade dessa vida na matéria para nós passarmos por situações que como espírito não passaríamos. Então, os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível, cuja destruição pela morte lhe restitui a liberdade. Então, vejam, nosso espírito, nós espírito, vejam que isso é uma visão materialista, o nosso espírito. Quando nós dizemos o nosso espírito, é porque nós nos julgamos corpo. Então, nós não temos um espírito, nós temos um corpo, nós somos espírito. E quando nos libertamos, então, dessa prisão que é o nosso corpo, nós voltamos à liberdade para o mundo espiritual. Mas temos que ter o cuidado para não retornarmos vinculados à matéria ainda, porque nos tornaremos ainda prisioneiros no mundo espiritual. Por isso a importância disso que a gente estava falando antes, dessa parábola. Nós irmos nos libertando dessas questões materialistas para não continuarmos presos à matéria quando retornarmos ao mundo espiritual. Por isso eu recomendei aquele filme, Os Outros. Nós vamos ver exatamente isso. E ele tem um final surpreendente para aqueles que não assistiram. Bem diferente do que ele nos leva até quase o final do filme. Então, aqueles que não assistiram, eu recomendo. Então, entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos. Então, vejam que nós não encarnamos. Nós vamos ler lá a teoria de Charles Darwin, né? Que nós éramos macacos e de repente nos transformamos em homem. E aqui tem o elo perdido, que eles chamam. E essa transição do macaco para o homem, como ela aconteceu? E que até hoje a humanidade não descobriu esse elo perdido. Na verdade, não existe esse elo perdido. Existe o macaco e o ser humano. O macaco, o que está sendo trabalhado ali é um princípio inteligente, uma espécie de alma, diziam os espíritos.
Não só o macaco, todos os animais, né? Todos os animais têm uma espécie de alma, mas que ainda não é uma alma. E quando eu já citei esse livro, em encontros passados, um livro chamado Exilados de Capela, do Edgar Harmond. E ele diz assim: a humanização do princípio inteligente é fora da Terra, e que no momento os espíritos não explicariam, que nós não entenderíamos. Então basta nós sabermos que somos seres humanos, diferentes dos animais, mas os animais são nossos irmãozinhos menores, e que nós devemos todo o cuidado, todo o amor para com eles. Muito bem, pessoal. Chegamos às 21h30, vamos encerrar o nosso encontro. Alguém gostaria de fazer mais alguma colocação, algum questionamento? Por favor, não me deixem falando sozinho. Me auxiliem, né? Muito bem. Então, vamos encerrar o nosso encontro. E hoje, como eu falei a princípio, eu estou bem preguiçosinho. Mas antes de encerrarmos, eu quero dizer que vamos ter um encontro, vamos ter mais um encontro da semana que vem. E no último, que vai ser dia 31, que é a última terça do mês, vamos ter a palestrinha. A nossa palestrante vai ser a Maria Cleci Mila. A Marilene e o Edgar conhecem bem também, será dia 31. E o tema da palestra dela vai ser a dor como ensinamento. Pelo título da palestra, eu acredito que vai ser de muita importância para nós. Então, hoje, para nós já deixarmos o evangelho encaminhado para a semana que vem, Fátima, eu posso te convidar para fazer o evangelho novamente? Muito bem. Ok. Vai ser no capítulo 16, Jesus na casa de Zaqueu. Muito bem. Gorete, eu posso te convidar para fazer a nossa prece final, para encerrarmos o nosso encontro? Pode ser. Deu probleminha aqui, mas já resolvi. Obrigada. Obrigado, Gorete. Então, nós vamos, todos nós, neste momento, agradecermos ao nosso Pai querido pela oportunidade do estudo, de estarmos todos nós envolvidos nessas lições sublimes que a doutrina espírita nos traz, não só para a nossa vida atual, mas para o nosso futuro como seres espirituais que somos, pedindo ao mesmo tempo ao nosso Mestre Jesus, que é nosso irmão maior, que possa nos abençoar, abençoar os nossos familiares, abençoar ao nosso querido planeta Terra, aos seres que aqui habitam, para que possa haver mais harmonia, mais entendimento entre essas nações que se dilaceram há tanto tempo, para que seus governantes se deixem tocar pelo Mestre Jesus, pela sua mensagem de amor, dos espíritos superiores que estão vigilantes e operosos, trabalhando em benefício dessas populações e do nosso planeta. Que o Pai amado esteja conosco em todos os momentos e que, ao nos despedirmos essa noite, possamos ainda, com a permissão do Divino Amigo, quem sabe, obrar no mundo maior, em benefício de alguns irmãozinhos, que carecem mais do que nós, neste exato momento. Que assim seja, Jesus.